Você sente aquele formigamento na mão esquerda de vez em quando e pensa que é porque dormiu mal, né? Ou aquela tontura rápida quando você levanta da cadeira e você faz o que a maioria das pessoas faz: ignora, bebe um copo d'água e segue o dia. Eu preciso te dizer uma coisa que nenhum médico de consultório de 10 minutos vai ter tempo de te contar. Esses sinais que você está descartando como coisa de cansaço ou coisa da idade podem ser o seu corpo enviando um alarme de emergência até 30 dias antes de um AVC. 30 dias, um mês inteiro, tempo suficiente para você agir, para você buscar ajuda, para você salvar a sua própria vida ou a vida de alguém que você ama. Mas só se você souber o que está vendo. Meu nome é Dr. Arthur Shen, sou endocrinologista e especialista em saúde metabólica e trabalho há mais de 3 décadas aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Ao longo da minha carreira, atendi centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório depois de um AVC. E a história que eu ouço com mais frequência é sempre a mesma. Eu sentia alguma coisa, mas achei que era normal. Isso me parte o coração. Porque na maioria dos casos, os sinais estavam lá, o corpo estava gritando. E ninguém ensinou aquela pessoa a ouvir. Hoje eu vou mudar isso para você. Mas antes, deixa eu ser honesto sobre quem eu sou, porque você merece saber por que deve me ouvir. Aos 58 anos, eu era aquele médico que prescrevia os remédios mais modernos, as dietas mais atualizadas, os protocolos que as melhores universidades americanas recomendavam. E mesmo assim, fui parar no pronto-socorro com um pré-infarto. O cardiologista olhou para os meus exames e me disse que eu também estava com pré-diabetes severa. Eu, o médico, estava a caminho exatamente dos problemas que eu tentava tratar nos outros. Foi o maior choque da minha vida. E foi o maior presente que recebi. Porque aquele momento me forçou a questionar tudo o que eu aprendi. Me forçou a ir além do protocolo padrão, além da receita de metformina e da estatina que a indústria farmacêutica quer que você tome pelo resto da vida. Viajei até Taiwan para resgatar os cadernos de fitoterapia do meu bisavô, que era médico tradicional chinês. E o que eu encontrei lá mudou completamente a minha prática e salvou a minha saúde. Hoje, com 71 anos, meus marcadores cardiovasculares são melhores do que eram aos 45. E parte do que aprendi naqueles cadernos me ensinou algo fundamental. O corpo humano raramente é surpreendido por uma doença. Ele avisa, ele sinaliza. O problema é que nós, médicos ocidentais, não fomos treinados para ensinar nossos pacientes a reconhecer esses avisos. Isso precisa mudar. Vamos começar pelo sinal número 7. E eu quero que você preste atenção especialmente nos primeiros 3, porque esses são os que mais frequentemente são descartados como coisa boba. O 7º sinal é formigamento ou dormência em um lado do corpo, especialmente no rosto, no braço ou na perna. A maioria das pessoas pensa, devo ter ficado numa posição ruim, ou é circulação, vou me mexer um pouco. Mas o que está acontecendo de verdade pode ser muito mais sério. Quando uma artéria que alimenta o cérebro começa a se estreitar, seja por uma placa de gordura, seja por um coágulo em formação, o fluxo de sangue para certas regiões do cérebro começa a cair. E essas regiões controlam a sensação em partes específicas do corpo. Pense no cérebro como uma central elétrica. Quando a fiação de uma área específica começa a falhar, as luzes naquela parte da casa começam a piscar. O formigamento é a luz piscando. O que diferencia o formigamento normal do formigamento de alerta? 2 coisas. Primeiro, ele aparece em apenas um lado do corpo, não nos 2. Segundo, ele não tem uma causa mecânica óbvia. Você não estava com o braço dobrado, não estava numa posição estranha. Simplesmente apareceu. Se isso aconteceu com você ou com alguém da sua família nos últimos dias ou semanas, anote. Esse padrão importa. O 6º sinal é visão turva ou dupla, que aparece e desaparece. Muita gente atribui isso ao cansaço, à pressão dos olhos, à necessidade de trocar os óculos. E sim, às vezes é isso mesmo, mas existe uma diferença crucial. Quando o problema é de olho, os 2 olhos ficam afetados de forma parecida. Quando o problema é vascular, quando o fluxo de sangue para o cérebro está comprometido,
O que você vê é uma visão turva ou dupla que afeta apenas um olho, ou que distorce apenas um lado do campo visual. Como se metade da tela do seu televisor tivesse ficado embaçada de repente. Isso acontece porque existem regiões específicas no cérebro que processam a visão. Quando o sangue não chega direito a essas regiões, a visão falha, temporariamente. E essa falha temporária tem um nome médico. É chamada de ataque isquêmico transitório, ou AIT. O povo chama de mini derrame. E pesquisas publicadas no New England Journal of Medicine mostram que quem tem um AIT tem um risco até 10 vezes maior de sofrer um AVC completo nos dias seguintes, se não for tratado. Temporário não significa inofensivo. Temporário significa aviso. O quinto sinal é dor de cabeça intensa e diferente de qualquer outra que você já teve. Agora, eu sei que dor de cabeça é uma das queixas mais comuns do mundo. Estresse, desidratação, tensão muscular, existem dezenas de causas benignas. Mas existe uma dor de cabeça que os neurologistas chamam de thunderclap headache, a dor de cabeça em trovoada. Ela aparece de repente, em segundos, e atinge uma intensidade máxima quase imediatamente, como se alguém tivesse batido na sua cabeça com um martelo. Essa dor específica pode indicar um sangramento ao redor do cérebro, uma hemorragia subaracnoidea, que é um dos tipos mais graves de AVC. Mas mesmo antes desse evento dramático, muitos pacientes relatam semanas de dores de cabeça que eram diferentes, mais pesadas, mais localizadas, que pioravam com esforço ou com mudança de posição. Se a sua dor de cabeça tem sido diferente ultimamente, não descarte. O seu corpo conhece a diferença entre estresse e perigo. Você precisa aprender a ouvir essa diferença também. Quero pausar aqui por um segundo. Se você está assistindo a esse vídeo e reconheceu algum desses sinais, seja em você, seja em alguém da sua família, me conta nos comentários. Escreve a palavra alerta. Quero saber quantas pessoas aqui precisam dessas informações. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora, porque o que vem depois é ainda mais importante. O quarto sinal é tontura súbita, perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar. Esse é um dos mais perigosos, justamente porque é tão fácil de racionalizar. Levantei rápido, tô com a pressão baixa, faz calor. Mas existe uma diferença entre a tontura postural, aquela que passa em segundos quando você levanta e se estabiliza, e a tontura que vem do cérebro. A tontura de origem vascular tende a ser mais persistente. Ela vem acompanhada de uma sensação de que o ambiente está girando, o que os médicos chamam de vertigem. E muitas vezes vem com dificuldade de coordenação. Você se bate nos móveis, você sente que suas pernas não obedecem direito, você tropeça em lugares onde nunca tropeçou antes. Pense na seguinte imagem. O cerebelo, a parte do cérebro que coordena o equilíbrio, é como o giroscópio de um navio. Quando o combustível chega com consistência, o navio se mantém estável. Quando o combustível começa a falhar, o navio começa a oscilar. A tontura e a falta de equilíbrio são o navio oscilando. A Mayo Clinic documenta que disfunção cerebelar súbita, especialmente acompanhada de outros sinais, é um dos maiores preditores de AVC iminente em adultos acima de 60 anos. Deixa eu te contar sobre a Dona Helena. Ela tinha 67 anos, aposentada, avó de 4 netos. Chegou ao meu consultório trazida pela filha depois de 3 semanas tropeçando em casa. Acho que é o labirinto, ela me disse. Minha vizinha teve labirintite e ficou igual. Mas quando eu fiz as perguntas certas, a história começou a mudar. A tontura dela não vinha de movimentos específicos da cabeça, o que seria típico do labirinto. Ela simplesmente aparecia. E nas últimas 2 semanas, o braço direito dela tinha dormido 3 vezes sem razão aparente. Eu a encaminhei imediatamente para uma ressonância magnética. O resultado mostrou uma área de isquemia incipiente, o início de um bloqueio na artéria que alimentava a parte esquerda do cérebro. Ela não tinha tido um AVC ainda, mas estava a caminho. Tratamos a tempo. Hoje ela está bem, mas se ela tivesse esperado mais 2 semanas achando que era labirintite, a história poderia ser completamente diferente.
O terceiro sinal é confusão mental súbita ou dificuldade para entender o que as pessoas estão falando. Esse sinal é particularmente cruel, porque quem está passando por ele muitas vezes não percebe. É quem está ao redor que nota primeiro. Imagine que o seu cérebro é uma rádio com ótima recepção. De repente, sem motivo aparente, a transmissão começa a falhar. As palavras chegam embaralhadas. Você entende que a pessoa está falando com você, mas o significado demora para se encaixar. Você começa uma frase e perde o fio no meio. Você olha para um objeto familiar e não consegue lembrar o nome dele por alguns segundos. Isso pode durar minutos e depois passa, o que faz as pessoas pensarem que foi só um momento de distração. Mas do ponto de vista neurológico, o que aconteceu foi que uma região do cérebro responsável pela linguagem ficou temporariamente sem irrigação adequada. É como se a usina hidrelétrica que abastece aquele bairro específico tivesse sofrido uma queda de pressão. As luzes piscaram, a pressão voltou, mas a causa do problema ainda está lá. Estudos do American Stroke Association mostram que episódios de confusão súbita e transitória são reportados por mais de 40% dos pacientes que sofreram AVC, quando perguntados sobre as semanas anteriores ao evento. 40%. Eles estavam avisando e ninguém ouviu. O segundo sinal é dificuldade para falar ou para ser entendido, palavras embaralhadas, fala arrastada ou incapacidade de formar frases. Esse é diferente do terceiro sinal. Ali, o problema é entender. Aqui, o problema é produzir. A pessoa sabe o que quer dizer. Ela tem o pensamento completo na cabeça. Mas quando tenta falar, as palavras saem erradas, saem arrastadas ou simplesmente não saem. Como se o cabo que conecta o pensamento à fala tivesse sido parcialmente cortado. Existe um teste rápido que qualquer pessoa pode fazer em casa e que os médicos de emergência usam o tempo todo. Chama-se teste FAST, Face, Arms, Speech, Time. Rosto caído de um lado, braço que não sobe, fala embaralhada, tempo. Ligue imediatamente para o serviço de emergência. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que esses sinais podem aparecer de forma leve e passageira semanas antes do AVC completo. Não espere pela versão dramática. Preste atenção na versão sussurrada. Agora chegamos ao sinal número 1, o mais ignorado, o mais subestimado, e na minha experiência clínica, o mais frequente nos pacientes que tiveram AVCs que poderiam ter sido evitados. O primeiro sinal é fadiga extrema e inexplicável, especialmente do lado de um membro específico do corpo. Não estou falando de cansaço de quem trabalhou muito ou dormiu mal. Estou falando de uma fadiga que aparece do nada, que pode ser localizada. Meu braço esquerdo parece pesado hoje, ou generalizada, mas que não tem uma causa óbvia. Quando o cérebro começa a perder fluxo sanguíneo em uma determinada região, os músculos controlados por aquela região começam a receber sinais mais fracos. É como uma bateria que está descarregando lentamente. O aparelho ainda funciona, mas você precisa de mais esforço para fazer a mesma coisa de antes. A mão que sempre abriu o pote de conserva agora precisa de força extra. O braço que levantava o metro com facilidade agora cansa no meio do caminho. Isso não é envelhecimento. Isso é sinalização neurológica comprometida. Um estudo acompanhando mais de 4.000 adultos acima de 60 anos, publicado no JAMA Internal Medicine, encontrou que fadiga assimétrica, cansaço que afeta mais um lado do corpo do que o outro, estava associada a um risco 54% maior de evento cerebrovascular nos 12 meses seguintes. 54%. Pelo sinal que a maioria das pessoas acha que é frescura. Deixa eu te contar sobre o seu Benedito, 72 anos, ex-motorista de caminhão, homem forte, orgulhoso da sua saúde. Veio ao meu consultório trazido pela esposa, Dona Cida, que estava preocupada porque ele estava diferente há 3 semanas. Ele não queria vir. "Tô bem, Arthur", ele me disse, usando meu primeiro nome como os pacientes antigos fazem. "Só tô um pouco cansado." Mas quando Dona Cida descreveu o que estava vendo, a história era outra. O lado direito do rosto dele às vezes parecia afundado nas fotos.
O braço direito cansava mais rápido quando ele carregava as compras. E 3 dias antes, no jantar, ele tinha parado no meio de uma frase e ficado olhando para o prato por quase 1 minuto, sem conseguir terminar o pensamento. Ele disse que foi distração, Dona Cida disse com a voz baixa, mas eu nunca vi ele assim em 42 anos de casados. Eu encaminhei o seu Benedito para avaliação neurológica urgente naquele mesmo dia. O Doppler das carótidas mostrou uma estenose significativa, um estreitamento grave em uma das artérias principais que levam sangue ao cérebro. Ele entrou em tratamento preventivo imediatamente. Quando voltou para me ver 1 mês depois, ele me disse, com os olhos marejados. O neurologista disse que se eu tivesse esperado mais 2 semanas, provavelmente teria tido um AVC grande. Dona Cida me salvou. E eu pensei, não. O corpo dele avisou. Dona Cida ouviu. E eles agiram a tempo. Isso é o que eu quero para você. Que você ouça. Que você haja. Então vamos ao que você pode fazer agora, esta semana, hoje mesmo. Primeira ação. Faça um inventário dos últimos 30 dias. Pegue um papel e escreva se você notou qualquer um desses 7 sinais, mesmo que brevemente, mesmo que tenha passado rápido. Formigamento assimétrico, visão turva de um lado, dor de cabeça diferente, tontura sem causa, confusão mental passageira, fala embaralhada, fadiga de um lado do corpo. Se você marcou 2 ou mais, marque uma consulta médica esta semana. Não na semana que vem, esta semana. Segunda ação. Ensine o teste FAST para alguém que mora com você ou que você vê com frequência. Face, Arms, Speech, Time. Rosto caído, braço que não sobe, fala embaralhada. Emergência imediata. Leva 2 minutos para ensinar. Pode salvar uma vida. Terceira ação. Verifique sua pressão arterial. A hipertensão não controlada é a causa número 1 de AVC no Brasil. Se você não tem um aparelho de pressão em casa, compre um, não é caro. Se a sua pressão está acima de 140/90 de forma consistente, converse com seu médico, não amanhã, esta semana. Quarta ação, reduza o sal oculto. Não estou falando do saleiro da mesa, esse você já sabe que existe. Estou falando do sódio escondido nos produtos industrializados, nos embutidos, nos molhos prontos. A indústria alimentícia coloca sódio em quantidades absurdas em produtos que você nem imagina, inclusive nos ditos saudáveis. Esse sódio oculto aumenta a pressão arterial silenciosamente, dia após dia, e vai estreitando as suas artérias como ferrugem acumulando dentro de um cano. Agora uma coisa importante. Este vídeo é educativo. Ele não substitui uma consulta médica. Se você reconheceu qualquer um dos sinais que descrevi aqui, procure um médico. Se os sinais aparecerem de forma súbita e intensa, rosto caído, braço sem força, fala embaralhada, ligue imediatamente para o serviço de emergência. Cada minuto conta em um AVC. Ao longo dos meus anos de prática, aprendi que o maior inimigo da saúde não é a doença em si. É o silêncio entre o primeiro sinal e o momento em que a pessoa finalmente busca ajuda. Esse silêncio é alimentado pela falta de informação e pela confiança cega em um sistema médico que muitas vezes não tem tempo de ensinar o que você precisa saber. Você assistiu até o fim. Isso significa que você se importa com a sua saúde ou com a saúde de alguém que ama. E isso já é o primeiro passo. Nos comentários, escreve qual dos 7 sinais te surpreendeu mais. E se você conhece alguém, um pai, uma mãe, um cônjuge, um amigo próximo, que deveria ver esse vídeo, compartilha agora. Não depois, agora. Porque você nunca sabe qual é o dia em que essa informação vai fazer a diferença. Cuide-se, ouça o seu corpo, ele está sempre falando com você. Aqui é o Dr. Arthur Chen e eu volto na próxima semana com algo que vai mudar a forma como você pensa sobre a saúde do seu coração depois dos 60. Até lá!